Dissolução das toxinas. Quando alguém apanha um resfriado e tenta bloquear o seu livre curso através do emprego de medicamentos, está de fato impedindo a eliminação de impurezas do organismo. Numa sequência natural, essas mesmas toxinas voltam a ficar solidificadas, além de serem acrescidas de outras, oriundas dos medicamentos ou de qualquer método que tenha sido empregado para deter o fluxo natural de limpeza do corpo. É, portanto, errado pensar que o desaparecimento de sintomas, como dores e indisposições orgânicas, signifique uma cura definitiva. Pelo contrário, gera no futuro uma purificação mais severa. Observem também que as mudanças de clima provocam resfriados ou gripes, os quais se tornam para muitos afecções crônicas, porque jamais se curam completamente devido ao uso indiscriminado de remédios. Um outro conceito que deve ficar bem claro é o seguinte: há dois tipos de toxinas solidificadas e causadoras de muitas doenças: as congênitas ou herdadas e as adquiridas após o nascimento. Ambas são impurezas concentradas especialmente nas partes superiores do corpo, tais como o cérebro, olhos, ouvidos, nariz e boca, áreas onde os nervos são intensamente ativos. Antes, porém, essas mesmas toxinas se solidificam em redor do pescoço e nos ombros, fato comum a quase todas as pessoas. Se tais regiões forem apalpadas, é possível percebê-las endurecidas. Além disso, sempre há nesses locais uma febrícula que provoca leves purificações sob a forma de dor e peso na cabeça, zumbido nos ouvidos, pus no canto dos olhos, coriza, catarro, além de outras. Se, porém, a quantidade de toxinas ultrapassar um certo limite, é comum surgir uma gripe como um processo natural de limpeza do organismo. Também podem ocorrer purificações toda vez que a vitalidade humana aumentar por meio de exercícios físicos ou quando se verificam mudanças bruscas de temperatura para que haja uma adaptação do corpo à nova realidade. Olá, mais uma vez estudando os ensinamentos de Meixo Sama, e agora eu vou responder uma pergunta que nos enviaram sobre purificação. A pessoa ela me fez o seguinte questionamento: ela passou agora na fase da pandemia, né, não está trabalhando presencialmente, então conseguiu se ajeitar e ter um horário durante o dia em que é possível, como não tem que se deslocar, então ela sobrou um tempinho para fazer uma espécie de uma ginástica diária, uma corrida, e com isso surgiu uma purificação, um nariz escorrendo, um congestionamento, né? E aí ela perguntou, tem a ver, inclusive na pergunta dela, ela explicou um pouco mais, de que doeu bastante a cabeça e teve uma eliminação, além da coriza, teve também corrimento, então corrimento vaginal. Então, será que tem a ver com essa atividade física? Será que é prejudicial? Será que tem algum problema? Quanto a isso, no ensinamento lido, vocês ouviram o que Meixo Sama fala sobre as toxinas solidificadas, né? Então ele explica todo o processo de um resfriado, e ele fala sobre a mudança de tempo produzir uma necessidade de adaptação do nosso organismo, então pode ocorrer uma febre que vai dissolver toxinas que serão eliminadas por diversos modos, né? No Arte do Jorei, quem tem o livro em casa, pegue lá, você vai ver. Quem não tem, recomendo essa leitura, é poderosíssima, é maravilhosa. Tem um termo que o reverendo Takahashi batizou de toxivia. Toxivia é o canal de eliminação de toxinas. Cada organismo tem uma toxivia diferente. Dependendo do tipo da toxina, do tempo que está acumulado, seu histórico hereditário,
a lei da afinidade do espírito com a matéria, tudo isso determina a sua toxivia, a sua maior facilidade de dissolver toxinas e eliminar de uma maneira. Algumas pessoas têm muita facilidade, por exemplo, em diarreia, outras é essa questão da coriza, outras eliminam pela urina, outras têm a coceira, né, na pele, elimina pela pele, pelo suor. Então essa é a toxivia. Então o que Meixo Sama fala? A necessidade da adaptação, no caso de uma mudança brusca de temperatura, o nosso corpo precisa se adequar e então produz febre, que vai gerar uma liquefação de toxinas e a consequente eliminação. E aqui ele também ressalta a questão do exercício físico. Como que o exercício físico nos beneficia? Ele diz que a atividade física, especialmente a aeróbica, ela melhora a nossa circulação. Então, numa corrida, um exercício leve, né, em que você acentue a sua circulação sanguínea, esse aumento vai favorecer a dissolução de toxinas. Esse aumento de temperatura corporal também facilita essa dissolução de toxinas. Então, ele fala: exercícios são benéficos. Nós lemos uma vez, estudamos a questão de o próprio Meixo Sama achar que se exercitava pouco e no final de todas as suas atividades, por volta de 2 da madrugada, ele levantava e se exercitava um pouco. Quer dizer, ele sempre dizia que era muito benéfico essa questão de exercitar-se para ativar a circulação e ativar a desencadear processos de eliminação leves, né? Ele fala, quando você paga suavemente, é muito melhor do que pagar de uma só vez, né? Tem aquela purificação violenta, muito forte, com muita dor, muita eliminação. Então a atividade física é muito benéfica. No caso dessa pessoa, com certeza a atividade física ativou, né? Aumentou, potencializou a circulação sanguínea e isso gerou esse processo de eliminação. Vale ressaltar que Meixo Sama explica o exercício repetitivo, como levantamento de peso, musculatura, essa coisa que força muito o nervo de uma maneira repetitiva, esse ao contrário, não é benéfico. Ele acumula toxinas em cima dos músculos e isso torna-se prejudicial para a nossa saúde. Então, a dica é ler ensinamento e ativar a circulação por meio de exercícios físicos saudáveis, leves e alegres, tá bom? Então, sempre que tiverem dúvidas, podem mandar. Muito obrigada e um bom dia.